Aperol Spritz, que é um coquetel italiano super famoso, nascido no final do século XIX, na região do norte da Itália, Veneto. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Veneto, mas com certeza você já ouviu falar da principal capital, que é Veneza. E esse coquetel, lembrando os caminhos de Veneza, toda aquela elegância italiana que nós temos, todo aquele romantismo, esse coquetel remete a essa região e é um dos coquetéis mais consumidos em toda a região de Veneto. Para você ter noção do quanto o pessoal da Itália gosta do Aperol Spritz, são produzidos e consumidos cerca de 200, escute bem, 200 Aperol Spritz por minuto. Olha, eu acredito que um coquetel que é tão consumido assim, vale a pena você saber preparar e oferecer para os seus convidados. E esse coquetel, não necessariamente o Aperol Spritz, mas o Spritz, ele nasceu nessa região de Veneto com o Império Austríaco, que ela ainda estava em mãos do Império Austríaco, e os soldados, querendo lembrar a cerveja que eles costumavam beber, naquela região consumiam vinho branco com água carbonatada. Passado-se o tempo, esse vinho branco com água carbonatada começou a existir um licor amargo. E chegamos, hoje em dia, à receita de Aperol Spritz, que a receita mais indicada são 3, 2, 1. 3 partes de Prosecco, 2 partes de Aperol e uma parte que seria o Spritz ou Splash de água com gás. Então aqui eu tenho os ingredientes que eu vou utilizar. O Aperol, que é o nosso aperitivo de ervas italiano. Eu tenho o espumante e eu tenho a minha água com gás. Para a gente começar o preparo, sempre uma linda taça bojuda para receber essa mistura de coquetéis. A gente vai aqui adicionar gelo na taça. Dica importante já falando do gelo. Perceba que a minha pedra de gelo que eu estou utilizando, ela é inteira. Essa é a pedra ideal para a gente utilizar nos coquetéis. Aquele gelo, o famoso gelo de posto, que tem um furo no meio, ele tem muito ar e ele vai adicionar muita diluição, porque ele derrete muito rápido. Então, o mais interessante é você procurar um gelo de qualidade, até porque gelo e a diluição dele vai fazer parte do seu coquetel. Então, uma boa água de qualidade, uma água filtrada, nada melhor do que aquele gelo feito no freezer da sua casa, controlado por você. Você pode utilizar forminhas de gelo desses tipos assim de silicone, que são super fáceis de você encontrar. A gente tem aqui já o gelo. Eu vou gelar a minha taça para que ela possa receber o meu espumante que já está gelado, a gente não tenha perca ali de temperatura. Então a gente vai baixar a temperatura da taça. Para isso serve a bailarina, para isso a gente chama de colher bailarina, ela vai bailar na nossa taça, essa dança dos cubos de gelo feita pela bailarina. Caso você prefira, você também pode colocar a taça na sua geladeira ou no seu freezer. Assim ela já vai sair com a temperatura bem baixa, ideal para preparar o coquetel. Taça gelada, muito importante tirarmos o degelo da taça, para a gente não deixar esse coquetel aguado. Agora sim, eu vou adicionar o Aperol. Nós vamos de 2 partes. Aqui eu vou utilizar, considerar 2 partes, 60 ml. Então 30 mais 30. Esse lado do meu dosador aqui tem 50. Eu vou adicionar mais um chorinho de 10. Então, 2 partes de Aperol, 3 partes de espumante. Eu vou aproveitar esse momento que eu vou abrir o espumante para poder te dar algumas dicas para você poder abrir a sua garrafa. Aqui eu já tenho um lacrezinho onde eu vou puxar. Eu vou deixar esse colarinho aqui, mas eu vou remover o primeiro colarinho. Colarinho removido, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa argola, vamos abrir. Só que a gente não vai tirar esse arame.
é uma das grandes dificuldades. O pessoal tira o arame e depois fica difícil de você abrir. Eu sou adepto de espumante fazer barulho. Eu gosto de abrir o espumante ali como se fosse final de ano. Mas às vezes você está recebendo um convidado na sua casa, o papo está muito bom e você não quer chamar muita atenção que você está abrindo espumante. Ou às vezes você tem medo de repente acertar um lustre, acertar o seu teto ou acertar alguém. Então a ideia aqui para quem quer abrir de uma forma tranquila e simples é você não tirar o seu arame e aí você pode fazer com a sua mão ou um pano ou mesmo um conjuntinho aqui de guardanapos e a gente vai mexendo ele devagarzinho. Uma outra dica, muitas pessoas, pelo fato da gente estourar o espumante para frente ou para cima, acham que a gente tem que pegar e puxar. Na verdade, para a gente abrir o espumante, você vai tombar para um lado. Ao invés de você puxar, você inclina. Esse inclinar faz com que ele saia mais fácil. Inclusive, dependendo, se você não quiser fazer barulho, você pode tentar inclinar bem devagarzinho e evitar com que ele estoure. Eu utilizava muito isso quando eu abria num casamento ou no meio de uma apresentação corporativa, a gente usa muito essa técnica. Mas aqui, simplesmente eu vou ensinar você a tombar para o lado para abrir o seu espumante. Saúde, cheers! Agora que a gente já serviu, já abriu o nosso espumante, vamos servir. O ideal são 3 partes de espumante. Eu poderia utilizar o dosador e adicionar essas 3 partes, mas é muito comum também dicas de receita. Metade da taça de Aperol e metade do espumante seria 2 para 2, tá? Só que isso vai deixar um pouco mais puxado para o amargo. Se você não gosta muito de amargo, essa é a minha dica ideal. A gente vai com 3 partes de espumante. A gente pode ir a olho também. Nesse caso, o que eu sugiro agora? Vamos colocar algumas pedrinhas a mais de gelo na minha taça. Lembre-se, dica do Mário Ramalho Bartender. Quanto mais gelo no copo ou na taça, menor é o degelo, ou seja, vai derreter menos. Uma pedrinha na minha mão ou uma taça cheia de gelo, qual derrete mais rápido? A pedrinha na minha mão. Então a gente sempre com as taças com bastante gelo. Agora eu vou adicionar as minhas 3 partes de espumante, sempre em cima do gelo, bem devagarzinho. Perceba que o volume que estava aqui vai começar a subir. Você pode visualmente dividir a sua taça em várias partes. Então eu tinha 2 partes de Aperol e agora eu vou adicionar 3 partes de espumante. E agora a gente vai vir com o Spritz, que é um splashzinho de água com gás, que seria uma parte. 3, 2, 1. A gente vai agora com a bailarina misturar levemente, porque eu não quero perder as bolhas do meu coquetel. Para decoração, nós vamos utilizar uma laranja Bahia. Então eu vou cortá-la ao meio. Vou tirar uma fina fatia. E uma meia-lua. Essa meia-lua eu vou inserir dentro da minha taça. E assim eu finalizo uma linda receita e deliciosa de Aperol Spritz. Olha que bonito, como lembra o amanhecer ou o entardecer. Esse coquetel é ótimo para o verão e importante você saber. Geralmente esse coquetel é feito com Prosecco. Na hora de você escolher o seu espumante, pode dar preferência para o Prosecco. Porém, aqui eu estou utilizando o Cinzano Pro Spritz. Cinzano Pro Spritz é um espumante na categoria Dry. Ele não é um Prosecco, mas ele é um espumante da família Aperol, aonde eles criaram, os especialistas em Aperol, criaram um espumante que harmonize da melhor forma possível com o Aperol. Então, de acordo
com a marca, esse é o melhor espumante. Ele tem uma perlagem bem duradoura, ele é um toque suave no paladar e um aroma bem leve que vai combinar muito bem com o nosso Aperol. E ele combina muito bem com canapés salgados, brusquetas e aqueles aperitivos do dia a dia. Cheers!